Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do versículo 4 ao 5. Depois que prendeu Pedro, Herodes o colocou na cadeia e pôs 4 grupos de soldados, com 4 em cada grupo, para guardá-lo. É que Herodes queria apresentá-lo ao povo depois do dia da Páscoa. E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Amém, irmãos? Nós, irmãos, estava conversando com a Núbia. Se ainda tem uma coisa que ainda faz a gente orar bastante ainda, né? Que é saúde. A gente o irmão Dulce está com o caderninho dele ali todo já quase fechado já, de tanto pedido de oração para problema de saúde. Nós, eu não sei nos outros países, não vou falar da gente, né? Pelo menos de nós temos uma preocupação muito grande com a nossa saúde física e, de fato, isso, né, é algo que nós devemos ter. Mas nós oramos muito, irmãos, somente para a saúde física. Nós temos os nossos cultos de orações e os pedidos que são mais feitos, né, é concernente a uma cirurgia, a um exame que precisa ser marcado, a uma perícia e um monte de coisa. O que está nos motivando ainda, irmãos, é a nossa saúde. Nós ainda estamos orando bastante, né, pela nossa saúde física. Mas nós precisamos orar, irmãos, mais pela nossa saúde espiritual e pela vida da igreja. Porque Pedro estava preso, Tiago já tinha sido morto por espada por Herodes, mas a igreja estava em pé, orando. A igreja, irmãos, ela tem uma função muito grande de interceder uns pelos outros. Às vezes algum irmão chega perto da gente e ele compartilha alguma situação difícil e ao invés da gente chamar ele, vamos orar, às vezes a gente compartilha e às vezes compartilha errado. Porque o que Deus quer, irmãos, na sua perseguição, onde quer que você esteja vivendo ela, se é no trabalho, se é na escola, se é na sua sociedade, no seu bairro, na sua vizinhança, é que você tenha uma vida de oração com Ele. É o maior propósito, é um dos maiores propósitos de Deus na perseguição, é que a gente ore mais. Eu não sei qual perseguição que você sofre. Eu só sei de uma coisa, que perseguição, eu brinquei com a noiva e disse que o Ministério da Saúde Espiritual adverte que perseguição é o melhor remédio para você ter uma vida de oração. E é verdade. Estava conversando com o irmão Zé Correia e ele falou, quando nós começamos a sofrer uma perseguição no nosso trabalho, aí nós começamos a orar. Para que Deus nos ajude, para que Deus nos dê entendimento e sabedoria diante da situação, para que nós não venhamos tentar agir conforme a nossa vontade, mas conforme a vontade de Deus. E a oração, irmãos, é uma coisa tremenda, perfeita. A Núbia estava falando comigo, eu analisando, é verdade. Quando você ora, você não tem que orar para que Deus mude o outro. Você não tem que orar para que Deus tire a perseguição. Você tem que orar para que as pessoas suportem a perseguição. Porque Deus não vai tirar. Porque se Ele não tirou lá no começo com os homens de Deus, que eram homens que realmente eles estavam dispostos a morrer pelo Evangelho, por que Ele vai tirar agora? Ele seria injusto. Então Deus não vai tirar. Deus Ele quer que você cresça na perseguição. Ele quer que você tenha um motivo para você chegar todo dia em casa, no trabalho, dobra o seu joelho e fala com Ele, Senhor, essa situação que eu estou vivendo, eu não sei como agir, mas o Senhor sabe, então me ajuda. Esses missionários, eles oram, irmãos. E não oram pouco, não. Você vê o testemunho dos irmãos, eles estão dizendo que eles
estão orando, estão clamando. Na cadeia eles estavam orando e Deus livrou da prisão. A oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. E nós precisamos orar. A segunda coisa, irmãos, que a tribulação, a perseguição, o propósito de Deus, ele nos traz provas concretas do amor de Deus para conosco. Atos capítulo 12, versículo 10 e 11. Quem abrir pode ler para nós, por favor. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Ele se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo os deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Até o 10. Até o 11. Olha só, irmãos. A perseguição, ela vai trazer na sua vida, quando você orar, a convicção e a certeza de que Deus está te guardando. Esse vídeo que a gente viu é prova concreta desse irmão da Índia. Ele dizendo que eles oraram e Deus livrou ele. A mesma história de Pedro. O Deus enviou o anjo lá na prisão. E incrível, irmãos, que eles saíram e ninguém viu. Quando eles foram saber e foram procurar Pedro, Pedro já não estava mais lá. O anjo levou Pedro até fora da prisão. E quando Pedro caiu em si, ele entendeu que a mão de Deus estava sobre a sua vida. Deus, irmãos, Ele não é injusto conosco. Quando eu começo a observar o Evangelho, o cristianismo, eu começo a pensar, cristianismo, irmãos, é coisa de gente louca. Deus vai fazer coisas na sua vida que você vai pensar, poxa vida, isso aconteceu. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 41, se não fala a memória, Pedro, ele toma uma coça, né? Ele toma uma surra, sai de lá todo esfolado, e o texto diz que Pedro saiu morrendo de rir, alegre demais, por ser digno de padecer por Cristo Jesus. Já pensou, meu irmão, o que é você vir aqui no alto Novos Tempos, chega aqui, você toma uma coça, você toma uma surra danada e sai daqui morrendo de rir, porque você estava fazendo a obra de Deus. Talvez, se isso acontecer, né, com a gente vai dizer, eu não volto lá mais. Tem um camarada lá, doidão, se a gente der bobeira, ele bate na gente. Mas não é isso, irmãos. Aqueles que estão dispostos a viver o cristianismo, viver o Evangelho, porque sabemos, irmãos, que o que Deus tem para nós, irmãos, não é aqui. O que Deus tem para nós é na eternidade, uma morada eterna, aonde, irmãos, nós não sofreremos mais nenhuma perseguição, nenhuma aflição. Evangelho, irmãos, é coisa maravilhosa. Paulo é exemplo disso. Paulo conta, certa vez ele pregando em uma cidade, eles apedrejaram Paulo, tiraram Paulo da cidade. Eles pensaram que Paulo estava morto, mas Paulo levantou, bateu a poeira e voltou. Que isso, irmão? Que evangelho é esse? Que evangelho é esse que impulsiona o ser humano a desafiar todos os limites dos homens, a morte e tudo? É o Evangelho de Cristo. Porque Ele é o maior exemplo. Ele renunciou tudo, a sua glória. Ele renunciou a sua majestade, o seu esplendor, para vir a este mundo e morrer por mim, por você.
Ele nos deu esse poder. Jesus, quando Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele disse que eu vos dou o poder. Mas é poder, irmãos, não é para você achar que você é, não. É poder para você pregar com autoridade um evangelho que transforma o pecador. Um evangelho que tira o homem do pecado e transforma ele. E que ele é disposto a enfrentar qualquer situação por amor a Cristo. E a terceira coisa, irmãos, que a perseguição ela promove na vida da igreja. Atos capítulo 12, versículo 12. Atos capítulo 12, versículo 12. Eu já estou encerrando. Percebendo isto, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Terceira coisa, a perseguição ela promove unidade na igreja. Não tem como, irmãos, não tem como a igreja se dispersar quando há perseguição, ela traz unidade. O que nós estamos fazendo aqui nesta manhã é um ato de unidade. As demais igrejas fizeram isso, né? Foi no mês de 27 de maio. Eles se reuniram, eles estavam em unidade. Quase 10 mil igrejas no país. Quase 10 mil igrejas. Uma verdadeira unidade por amor a Cristo. Nós precisamos viver em unidade, irmãos. A sua luta, a sua perseguição é a minha perseguição. O versículo diz que eles estavam lá, orando. Estavam juntos orando, intercedendo por Pedro. A quarta e última coisa. Propósito de Deus, através da perseguição. Levar a salvação a todos. Expandir o reino do Senhor. Atos capítulo 11, versículo 19, 21. Atos capítulo 11, versículo 19, 21. Os seguidores de Jesus foram espalhados pela perseguição que havia começado com a morte de Estevão. Alguns foram até a região da Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, e anunciavam a palavra de Deus somente aos judeus. Mas outros, que eram de Chipre e da cidade de Cirene, foram até Antioquia e falaram também aos não-judeus, anunciando a eles a boa notícia a respeito do Senhor Jesus. O poder do Senhor estava com eles, e muitas pessoas creram e se converteram ao Senhor. Amém? O reino de Deus, irmãos, ele foi e será expandido por causa da perseguição. Nós temos que ter muito cuidado, irmãos, em querer um evangelho pacífico. Um evangelho onde ninguém mexe com a gente. A igreja primitiva, o reino de Deus cresceu e chegou até nós. Porque alguém morreu, a igreja se dispersou, mas não parou de anunciar o evangelho. Nós não sabemos o que será do nosso país, irmãos. O que pode vir na vida da igreja. Eu estou falando da igreja de Cristo. Se nós formos falar de religião, nós nem precisamos parar aqui e perder tempo. Porque religiosidade, não traz progresso para o reino de Deus. Mas o cristianismo, ele expande o reino do Senhor. Então a perseguição, quer que seja ela na sua vida, louve o nome do Senhor. Agradeça a Deus. Pedro, ele fez isso, ele se regozijou de alegria por padecer e ser digno de padecer por Cristo. Se nós sofremos por amor de Cristo, isso é um privilégio muito grande. Sabe por quê? Porque o mundo está sofrendo por causa do seu pecado.
Você sabe qual é o maior sofrimento do ser humano? É quando ele sofre, não sabe por que está sofrendo, e sofre porque às vezes faz burrada. Mas se você sofre por amor a Cristo, eu quero que você ainda abra a tua Bíblia comigo no livro de 2 Pedro. Se não me falha a memória. Capítulo 2, isso mesmo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18. E eu vou encerrar agora. Vou estar orando e a gente vai encerrar. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. 1 Pedro. Vocês, empregados, sejam obedientes aos seus patrões. Isso. Pode ler, vamos ver se tem. Pedro. É 1 E Pedro os respeitem. 1,18? 1 Pedro 2, 18. Ah, desculpa. E os respeitem, não somente os que são bons e compreensivos, mas também aqueles que os tratam mal. Não, não é isso. Só se eu anotei errado aqui, os irmãos vão perder. 1 Pedro 2,18 deles. Alguém tem diferente? 19, se vocês é suportarem, 19, é 19. se vocês suportarem os sofrimentos injustos, sabendo que esta é a vontade de Deus, Ele abençoará vocês por causa disso. Amém, irmãos? Nós temos uma bênção de Deus sobre a nossa vida, o padecermos injustamente por amor de Cristo. Porque o mesmo texto ele diz que se nós padecemos por aquilo que fazemos de errado, não há nenhum benefício nisso, porque nós às vezes contribuímos. Mas padecer por amor a Cristo é um dos maiores privilégios da nossa vida como cristão. Eu quero deixar essa palavra na meditação dos irmãos nessa manhã. E consciente, irmãos, de que nós somos o povo mais privilegiado dessa terra. Porque somos perseguidos aqui para um dia termos a liberdade eterna no céu. Não adianta você ter todos os privilégios aqui, ser aplaudido aqui, ter glórias aqui, mas ficar só aqui. Então, renunciar a todas as coisas desta vida, por amor àquelas que são eternas, vale a pena. Nesta manhã, que Deus em Cristo Jesus, Ele venha nos fortalecer para esta obra, para este reino. Que nós possamos, irmãos, intercedermos uns pelos outros a cada dia, interceder pela Igreja de Cristo em todo o mundo. Porque por mais que o Evangelho tenha sido envergonhado, esteja sendo envergonhado por muitos, mas ainda existem homens e mulheres verdadeiramente vivendo o Evangelho de Cristo. E isso, irmãos, é algo que agrada o coração de Deus. Quero convidar a